Bom, componentes. A gente tem o Localizer, LLZ, o Glide Slope, GS, o Outer Marker, marcador externo, OM, o Middle Marker, marcador médio, MM, e Inner Marker, marcador interno, IM, e nós temos ainda auxílios visuais de fato. Bom, nós vamos entender o que é cada um desses componentes do ILS, né? A primeira coisa é entender que o Localizer vai nos fornecer uma informação de alinhamento com a pista, né? Sendo a pista aqui o centro da câmera, né? Ele vai me dizer se eu estiver aqui que eu estou à esquerda, né? Do eixo aqui da pista. Se eu estiver aqui, ele vai me dizer que eu estou à direita do eixo da pista. Então, o Localizer, ele é um componente que vai informar, né, ao piloto, através da leitura do instrumento, é claro, mas o Localizer é um componente que fornece ao avião a informação do alinhamento com a pista. Então, se eu estou alinhado ou não estou alinhado com a pista, tá certo? E o Glide Slope vai fornecer uma informação de rampa, né? Então, o ILS tem lá a rampa ideal, né? E aí, se você estiver abaixo da rampa ideal, ele vai te dizer, se você estiver acima da rampa ideal, ele vai te dizer o quanto você está acima, o quanto você está abaixo. Se você estiver na rampa ideal, ele também vai te dizer. Então vamos lá, Localizer, como componentes principais nós temos Localizer e Glide Slope. O Localizer, ele é o localizador, vai me dizer se eu estou alinhado com a pista ou não, se eu não estiver alinhado, o que eu preciso fazer para alinhar. E igualmente ele vai me dizer, já o Glide Slope, ele vai me dizer se eu estou acima ou abaixo da rampa ideal de descida. Então, esses dois componentes, quando os dois estão operando juntos, Glide Slope e Localizer, a gente tem um pouso de precisão. É possível que o Glide Slope esteja inoperante, e aí você só vai ter informação de alinhamento com a pista. Nesse caso, o procedimento não é de precisão, os mínimos mudam, vocês vão ver lá na aula de cartas, né? Onde vocês vão ver que na carta tem lá o teto e a visibilidade mínima quando o Glide Slope está operante e quando o Glide Slope não está operante, né? Quando o procedimento é de precisão, quando não é. Então é possível que você tenha um pouso sem glide operante, tá? Mas o ideal, é claro, é você ter o ILS completo, que vai fazer com que você tenha um pouso de precisão. Os marcadores, né, eles são simplesmente posições que marcam, né, a final. Então, ao longo do eixo, a gente tem 3 marcadores. Começa pelo Outer Marker, Middle Marker e Inner Marker. E eles mostram lá no instrumento para você quando você está passando por eles, ok? O marcador externo, ele está normalmente de 3,5 a 7 milhas da cabeceira da pista, então você vai saber, né, que você está mais ou menos nessa frequência aí, nessa distância. O marcador médio aqui, geralmente ele está a uma distância aqui de 3.500 pés da pista, e da cabeceira, né? E o marcador interno está de 250 mil pés da cabeceira, né? Então você já sabe que quando você passa o marcador externo você está chegando. Você vai falar assim, Léo, para que tem esses marcadores? Lembra que você está fazendo esse pouso totalmente guardado, pode ser, sem ver nada. Então você precisa ter indicações que você está chegando, né? E quando você passa sobre o marcador tem um sinal visual e um sinal sonoro. Então você passou pelo marcador externo, passou pelo marcador médio, quando chegou no marcador interno, pode ficar atento que você tem que observar a pista que você está pousando, ok? Lembrando sempre que esses procedimentos eles são pensados para quando você não tem visibilidade, né, praticamente nula. Nós vimos lá visibilidade de teto muito baixos, né? Nós vimos lá que para cada categoria de ILS. Então, realmente, você precisa ter esses auxílios. Nós temos 3 sistemas visuais, né? 2 deles vão ser operados juntos. Vou mostrar para vocês. Então, o primeiro deles que nós vamos aprender é o sistema VASIS, né? Visual Approach Slope Indicator, né? Então, são luzes de ambos os lados da cabeceira, né? Cada lado tem 2 conjuntos de 3 luzes, né? Se você estiver muito alto, todas as luzes, tanto a primeira quanto a segunda faixa dos 2 lados, vão estar brancas. Só uma coisa importante aqui, gente, é que o que tiver desse lado, está desse lado, tá? É só uma paridade para você enxergar melhor, ok? Então, se você estiver alto, vai estar tudo branco. Se você estiver na rampa de aproximação normal, ele vai estar, você vai ver
a primeira fileira vermelha e a segunda branca. E isso vai mudando, tá? Se você for ficando alto, você vai começar a ver tudo branco. Se você for mantendo a rampa ideal, você vai ver constantemente luzes, metade delas vermelhas, metade branca. Então você está descendo na rampa ideal. Se você estiver na rampa ideal, começar a ficar muito alto, você vai começar a ver tudo branco. E o contrário, se você estiver na rampa ideal, tá vendo metade vermelha, metade branca, e daqui a pouco você começar a ficar muito baixo, você vai ver tudo vermelho. Então, além do glide slope, quando você estiver vendo a pista, você ainda tem um auxílio visual para saber se você está na rampa ideal de descida ou não. Então, tudo branco está alto demais, tudo vermelho está baixo demais, e metade vermelho e metade branco você está na rampa ideal. Então, você começa ali a conseguir buscar a rampa ideal com base nesse auxílio, né? Você começa, essa transição, ela é uma transição na prática, vocês vão ver que é uma transição suave, né? Você começa a ver as luzes esbranquiçando, né? Então você já sabe que você tem que descer um pouco mais. Você começa a ver as luzes ficando vermelhas, mais avermelhadas, você já sabe que tem que subir um pouco mais e assim por diante. Você vai ter na pista ou o VASIS ou o PAPIT, Precision Approach Path Indicator, né? Ou seja, ele é o indicador de trajetória de aproximação de precisão, tá certo? Nesse caso, nós só teremos 4 luzes de cada lado, né? E em vez de você ter ou que você está muito alto, ou que você está muito baixo, ou que você está na rampa, você tem intermediários. Se você estiver muito, muito, muito alto em relação à rampa ideal, né, você vai ver todas as luzes brancas, né? E aqui lembrando que também existe paridade. O que você vê de um lado, você vê do outro lado. Se você tiver um pouquinho acima da rampa, você vai ver 4 luzes brancas, 3 luzes brancas, desculpa, e uma vermelha, como é esse caso aqui, ó, ligeiramente alto. Se você estiver na rampa ideal de descida, aí sim você vai ver metade, né? Metade das luzes brancas, metade das luzes vermelhas. Se você estiver ligeiramente abaixo da rampa, você vai ver 3 luzes vermelhas e uma luz branca. E se você estiver muito abaixo da rampa, você vai ver todas as luzes vermelhas.